Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que nos assistem em casa e que estão aí nesta quarentena, quase tendo a impressão de terem sido abandonadas por Nosso Senhor. Quase consigo lhes ver como se estivessem junto com Maria Madalena e João e Pedro, correndo junto ao sepulcro e encontrando o sepulcro vazio. Onde está Jesus? Onde Ele está nessa situação que nos encontramos? O sepulcro vazio. Mas este mesmo sinal do sepulcro vazio deve servir para nós como um sinal de que Ele já não está mais lá, mas que Ele está mais perto de nós do que nós podemos imaginar. Vejamos o que diz o Salmo de resposta do dia de hoje. O Salmo que acabamos de cantar juntos, nós aqui, vocês em casa, vocês de modo virtual e nós de modo analógico. Estamos aqui, de fato, rezando esta Santa Missa e celebrando essa Santa Missa. E o Salmo responsorial, que é o Salmo 117, a estrofe que acabamos de cantar dizia: Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Que dia é este? A semana não tem 7 dias? Sim, tinha 7 dias até a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A partir do momento em que Ele ressuscita, um dia novo foi criado. Que dia é este? O dia 8º, o dia da ressurreição. Que significa este dia e por que Ele o criou? Nós sabemos que Deus criou o mundo em 7 dias e no 7º dia descansou da obra criada. Os padres da igreja, vários deles comentam que o 8º dia é o momento em que Deus perdoa a humanidade no mistério da redenção. Por isso é que a ressurreição, que é o ápice do perdão dado por Deus, que começou na cruz, no momento em que Ele expia os pecados da humanidade, que pede perdão ao Pai pelo mundo inteiro, mas Ele morre, ressuscita, e na ressurreição, o 8º dia é o dia novo, feito para cada um de nós. A partir desse dia novo, que é o 8º, nós devemos também nos compenetrar que a nossa vida também tem que ser nova, porque nos diz aqui na primeira leitura, que é os Atos dos Apóstolos escritos por São Lucas. São Lucas vai recordar todas as coisas que aconteceram na Galileia, o batismo de João, como Jesus foi ungido, etc. E vai dizer de um modo sintético, de modo extraordinário, a biografia mais sintética jamais conhecida e a mais rica, porque de riqueza infinita. Biografia deve conter sempre nome do personagem, onde andou e o que fez. Aqui está, o personagem Jesus de Nazaré, onde andou pelo mundo, o que fez o bem. Ora, essa biografia de Jesus de Nazaré deve coincidir com a nossa biografia, porque nós somos cristãos, e cristão vem de Cristo, não Cristo de cristão. Portanto, se Ele, Jesus, andou pelo mundo, nós também. Se Ele, Jesus, fez o bem, nós devemos fazer exatamente aquilo que Ele fez. Por isso é que São Paulo, na carta aos Colossenses, vai reprisar essa ideia, ao dizer: irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai. À direita de Deus, aspirai às coisas celestes, não às coisas terrestres. Ora, nós devemos, a partir desse dia novo que foi criado para nós, mudar de vida. E essa mudança de vida nos vem nessa quaresma tão singular que estamos vivendo, nesta Páscoa de ressurreição, em que as igrejas estão vazias, mas os lares, no confinamento próprio dessa quarentena que nos é imposta, nesses lares, algo de novo aconteceu. Há quem diga que depois desta pandemia, a humanidade ficará mais empobrecida. Há quem diga que as riquezas estarão mais concentradas nas mãos de poucos. Há quem diga, enfim, que o mundo, depois dessa situação, ficará como um mundo pós-guerra, ou seja, numa situação tremenda de pobreza, de dificuldades,
e talvez até de mais sobriedade. Entretanto, tudo isso pode acontecer, mas a grande lição que Deus dá para a humanidade na situação que estamos vivendo é algo de muito especial, para o qual, meus queridos irmãos e irmãs, peço que presteis especial atenção. O salmo de resposta, Salmo 117, fala a respeito de uma pedra que foi rejeitada e que se tornou pedra angular. Todos nós sabemos que os antigos edifícios não eram construídos como hoje, concreto armado com formas, não, pedra por pedra, colocada umas sobre outras. E as pedras maiores sempre na base. E na medida em que o arco vai sendo formado, pedras menores. Chega o momento em que o construtor, dando ordem aos seus empregados ali, naquele tempo, seus escravos inclusive, eles observavam talvez uma pedrinha sem menor importância e desprezaram, descartaram. Chega o momento em que o arco, pedra sobre pedra, vai sendo construído e, na conclusão, tudo escorado. Falta colocar uma pedra, que é chamada de ângulo, que vai ajustar todas as outras. Que a pedra? Onde está? As pedras grandes que eu tanto elogiei, as pedras que julguei mais importantes estão na base, estão lá embaixo. Já não serve para sustentar o edifício no momento em que se colocar a pedra de ângulo. Todos procuram, cadê aquela pedra? A pedra que eu tinha esquecido, a pedra que eu tinha rejeitado. Ah, sei onde é que ela está. Encontraram aquela pedra rejeitada, pegaram-na e colocaram no lugar de ângulo. Tiraram as escoras e o edifício, as pedras se ajustam e o edifício fica de pé. Que pedra é esta? São Pedro nos explica. Esta pedra é Cristo nosso Senhor. A pedra que foi rejeitada e que se tornou pedra angular. Meus queridos irmãos e irmãs que nos assistem em casa, através da TV Arautos, nesta missa de domingo de ressurreição. Esta ressurreição de Cristo que hoje a igreja celebra deve significar também um ponto de partida da ressurreição da humanidade inteira, que agora, depois dessa triste situação, resolve finalmente recordar de que sem Cristo, a pedra angular, o edifício não fica de pé. Tudo pode faltar, não pode faltar a Ele, nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, chegando à conclusão da nossa meditação, o Evangelho clama aos nossos corações esta mesma lição. Maria Madalena vai bem cedinho de madrugada ao túmulo. Ela vai para concluir os ritos de embalsamamento, conforme o costume daquele tempo. Porque eles acreditavam de que um corpo, quando não iniciasse o processo de corrupção, a morte como que era empurrada para diante. Porque a vida estava ali de alguma forma. A vida deixava de habitar aquele corpo quando ele entrasse em estado de putrefação. Por isso que os antigos embalsamavam os corpos, já talvez como primícias de fé na ressurreição que haveria de vir, trazida por ele, nosso Senhor. Ora, Maria Madalena foi cedo, porque amava nosso Senhor. E quem mais ama, dizem os antigos, mais cedo madruga. Há outros dois que também amavam. Vacilaram, é verdade, mas amavam. E foram correndo para ver o quê? Um túmulo vazio. Entretanto, há alguém que amava mais do que todos, e que não está aqui no Evangelho, Nossa Senhora. Onde está Nossa Senhora? É a pergunta que me fiz quando li esse Evangelho hoje pela manhã, para preparar essa meditação que estamos tendo agora. Onde estava Nossa Senhora quando aqueles que amavam Nosso Senhor foram procurá-lo e ver o que? Um túmulo vazio. Nossa Senhora estava de quarentena. Ela estava em casa, ela estava recolhida, mas não a quarentena pelo medo, uma quarentena que não lhe foi imposta pelo medo ou pelo receio de ser contagiada. Era uma quarentena de esperança. Ela estava ali convicta de que seu filho ressuscitaria. E ressuscitando, o primeiro lugar que visitou foi ela. O primeiro lugar foi a casa onde ela estava, porque no sepulcro não se encontrava mais, para ressuscitar aquela mãe que sofreu não a morte física, mas a morte espiritual de ver o seu filho sofrendo na cruz, morrendo na cruz, sofrendo e morrendo na cruz. Esses três, por fim, meus queridos irmãos e irmãs, nos dão esta lição. Maria Madalena
Houve um momento em que Jesus foi visitar a sua casa para ressuscitar Lázaro e ela estava ali de canto. Foi necessário chamá-la para indicar que o mestre estava ali, porque ele estava à mão. E quando Jesus está próximo, eu tenho uma tendência a desprezar esse grande tesouro. João o abandonou no momento em que foi preso. Pedro negou e agora estão todos correndo em direção ao sepulcro para encontrar Jesus. E Jesus ali não está, o sepulcro está vazio, a pedra foi retirada. E esta é uma grande lição desta quarentena, desta pandemia. Uma pedra foi retirada, a pedra que impedia os homens de verem que nosso Senhor Jesus Cristo é a pedra angular e que não pode ser retirada, não pode ser esquecida, jamais descartada. Quando ela voltar ao centro, todas as coisas se ajustam. E este é o grande pedido da Páscoa. Peçamos a Nossa Senhora, aquela que acreditou em sua quarentena, na vitória de nosso Senhor Jesus Cristo. Peçamos que ela também aumente a nossa fé e faça perceber, neste momento de crise que a humanidade se encontra, de que mais do que nunca, nosso Senhor Jesus Cristo tem que ser colocado como pedra de ângulo, pedra do centro de nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.